Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 838. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 00:17 em Luanda, Angola, de onde gravamos este episódio, 20:17. No Brasil, né, quarta-feira, 23 de abril de 2025, cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado e com calor. Tá quente em Luanda, hein? Tá quente em Luanda, mas menos quente do que estava em Cotonou. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 838, diretamente de Luanda. Um prazer estar aqui mais uma vez. Não tivemos episódio ontem, tá corrido, viu, Daniel Souza? Como ele falou aí, estamos gravando 00:18, né? Então, se por acaso a gravação parar no meio do caminho aqui, é que interromperam a gente, fala, pelo amor de Deus, não podem falar no hotel assim, 00:18. Mas estamos aqui, Daniel Souza, por amor à informação. E vamos lá para mais esse episódio. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha nesse canal do YouTube, ao vivo, assim como o pessoal que nos acompanha também no podcast. Daniel Souza, tudo vai voltar ao normal? As placas tectônicas estão finalmente se alinhando, Daniel. Os astros estão finalmente abençoando o planeta Terra e tudo voltará ao normal. É isso? Não. Pelo menos não por Porra, enquanto, que Tanguy. isso, cara? A gente está falando de um balé, sabe, Tanguy? Um balé, uma valsa, onde você tem ali dois participantes dentro de um processo de sedução, tentando ali seduzir o seu oponente. Claro que aqui estamos falando dos Estados Unidos e da China nessa guerra tarifária. No dia de hoje, inclusive, o governo chinês pediu aos Estados Unidos para deixarem de exercer pressão e mostrar respeito, se quiserem realmente resolver as suas diferenças comerciais com a China através de negociações e do diálogo. É bem verdade, Tanguy, que ao longo do dia de hoje houve ali muita especulação que o governo Trump poderia eventualmente estar cogitando reduzir as tarifas em relação aos produtos chineses, mas nós tivemos aí uma declaração muito contundente da Caroline Leavitt, a secretária de imprensa da Casa Branca, onde ela disse, abre aspas, não haverá redução unilateral das tarifas sobre produtos importados da China, fecha aspas. Então, está muito claro que os dois lados querem negociar, está muito claro que essas tarifas elevadas como estão são extremamente danosas para a economia chinesa, para a economia americana, mas mesmo assim ninguém quer piscar, né? A gente está falando aqui de um chicken run, né? A gente está falando de um cenário onde você tem um dilema, você não quer de forma nenhuma sinalizar fraqueza para a comunidade internacional diante de um adversário geopolítico seu, mas a coisa vai passando, os dias vão avançando, claramente os Estados Unidos vão ficando nervosos com o impacto econômico e inflacionário em termos de crescimento que essas tarifas sobre os produtos importados da China são capazes de acarretar nos Estados Unidos. A China não demonstra esse nervosismo, mas claramente está preocupada também, vai mandando ali os seus sinais, vai mandando os seus recados, mas, Tanguy, ainda não foi hoje, ainda não foi dessa vez que nós tivemos aí qualquer tipo de mudança no cenário de guerra tarifária entre Estados Unidos e China. Aliás, o Trump, enfim, a porta-voz da Casa Branca disse que as tarifas não vão cair unilateralmente, mas isso naturalmente é uma reação à frase que o Trump disse, que as tarifas para produtos chineses devem cair significativamente. Daniel, os mercados ficaram felizes, né? Subiu e tal, você teve ali um momento de euforia. Mas ao mesmo tempo, Daniel,
que quer dizer isso, né? Vai cair significativamente quando? Vai cair, vai continuar caído? Ou vai cair, depois vai subir de novo? E aí, quem respondeu a isso foi o porta-voz do Ministério do Comércio. A gente falou no último episódio sobre o Ministério do Comércio, fazendo ali ameaças, quem negociar aí com os Estados Unidos e prejudicar interesses chineses, se prepara que a China vai retaliar. E agora o porta-voz do Ministério da China afirmou que a porta está escancarada para negociações. Vem em mim que eu tô facinho, vamos negociar, vamos lá. Então é meio que, por enquanto, Daniel, tá um papo de carioca, né? Pô, vamos marcar? Vamos marcar. Esse vamos marcar significa que vamos marcar? Não. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser semana que vem, pode ser daqui a 5 anos, pode ser hoje mesmo. Mas temos que ver aí como é que isso vai acontecer. E outra coisa que eu queria te ouvir também, Daniel, é que o Trump ele deu uma declaração dizendo que não pretende demitir o presidente do Fed, o Jerome Powell. O presidente dos Estados Unidos, Daniel Souza, ele tem poder para indicar o presidente do Fed, né? Só que só quando acabar o mandato dele, o mandato do Jerome Powell acaba em maio de 2026, ou seja, tem mais um ano de mandato, pouco mais de um ano de mandato. Quando ele diz que não vai demitir, ele está querendo dizer o quê? Porque a gente sabe que ele não vai demitir porque não pode, né? E aí, como é que você está vendo isso? Na prática, Tanguy, o que o Donald Trump está sugerindo é que se ele pedisse ao Jerome Powell para que o Jerome Powell se demitisse, o Jerome Powell se demitiria. Aliás, ele chegou a verbalizar isso no momento anterior. Mas como você muito bem destacou, o presidente dos Estados Unidos não tem poder para demitir o presidente do Fed. Está muito claro para mim que o Donald Trump está buscando um bode expiatório. Ou seja, se a economia americana entrar em recessão e existe uma probabilidade real disso acontecer ao longo dos próximos meses, será culpa, veja você, Tanguy, do Banco Central, do malvado do Banco Central, do presidente do Banco Central. A gente já viu esse tipo de estratégia também no Brasil, né? Você tentando colocar ali o Banco Central como bode expiatório para alguma dificuldade, para algum embaraço na área econômica. Donald Trump é um caudilho latino-americano, bate um coração latino-americano naquele corpo laranja e ele olha para isso e fala: eu acho que eu vou colocar a culpa no presidente do Fed. Vou colocar a culpa no presidente do Fed, porque ele não baixou a taxa de juros rápido o suficiente e, consequentemente, se a economia americana entrar em recessão, não é culpa minha. Não é culpa das tarifas, não é culpa das lambanças que eu fiz, não é culpa do fato de eu ter atrapalhado as expectativas e ter travado investimentos, não é culpa de nada disso, é culpa do Powell. O Powell que foi indicado por mim. É verdade. Mas foi num outro momento. Eu não sabia que o Powell se comportaria dessa forma. Eu tinha uma expectativa diferente. E aí eu posso não reconduzi-lo à presidência do Fed em 2026, quando o mandato dele acabar. Lembrando que nos Estados Unidos é como no Brasil, né? Você acaba tendo um mandato do presidente da autoridade monetária que não é alinhado ao mandato presidencial, justamente para que o presidente do Banco Central de um presidente ultrapasse o seu mandato e pegue ali um pedaço do mandato do sucessor. Daniel Souza, queria falar um pouquinho sobre Rússia e Ucrânia. O Putin disse essa semana agora, pela primeira vez, é a primeira vez que ele diz isso desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, que está disposto a conversar diretamente com a Ucrânia. O Putin já disse outras vezes que poderia negociar com os Estados Unidos, a gente pode ver aí, fazer de repente aí um mutirão pela paz, envolvendo a China, envolvendo outros países, os BRICS, o Brasil, sei lá o quê, mas negociar diretamente com a Ucrânia é a primeira vez que ele fala. Mas tem que ler as letrinhas miúdas, né, Daniel Souza? Então ele colocou uma condição. A minha condição é: podemos negociar, mas só para vocês saberem, no momento em que eu começar a negociar, eu teria uma condição para que o exército russo pare de avançar em território ucraniano. Quero que haja o reconhecimento da Crimeia como território russo. É? Então, é uma primeira forma, Daniel, de falar assim: olha, se vocês quiserem parar que eu pare de avançar, não é que eu vou sair da Ucrânia. Não vou recuar. Mas para parar de avançar, eu quero essa vitória aqui. Você vai reconhecer que a Crimeia, que foi tomada pela Rússia
lá em 2014 é minha. Você Menino tá Putin é disposto? profissional, hein, Tem meu Deus do céu, Sabe, meu, sabe sabe jogar. jogar, rapaz. Coloca agora na mesa o seguinte: olha, coloquei aqui uma carta. Posso estar parando de avançar se vocês reconhecerem que a Crimeia é minha e, consequentemente, abriram um precedente muito, muito vantajoso para mim, Rússia. E aí o Zelensky, Daniel, como era de se esperar também, disse que, olha, eu não vou reconhecer em hipótese alguma, né? Essa condição que o Putin coloca torna qualquer acordo mais difícil, pô, não tem como negociar dessa maneira, e disse ele, abro aspas, não há nada a se discutir, essa proposta vai contra a nossa Constituição. O mais maravilhoso de tudo, Daniel Souza, é que no meio disso tá até aqui, tem alguma surpresa? Não tem nenhuma surpresa. É o Putin dando a cartada ali, o Zelensky negando, até aqui, nenhuma surpresa. Eis que entra na sala, Daniel Souza, Donald Trump. Donald Trump diz o seguinte: Ah, meu a Deus. declaração de Zelensky, que não vai negociar, é muito nociva às negociações com a Rússia. A Ucrânia perdeu a Crimeia há muitos anos. Isso não é nem um tópico de discussão. Ninguém está pedindo que Zelensky reconheça a Crimeia como território russo. Abre parênteses. Tá sim, o Putin está pedindo isso. Mas, beleza, fecha parênteses. Ninguém está pedindo que Zelensky reconheça a Crimeia como território russo. Mas, se ele quer mesmo a Crimeia, por que ele não lutou por ela 11 anos atrás, quando a Rússia tomou a Mas ele região lutou, sem ele disputar, lutou. sem disparar um Meu único Deus. tiro? Daniel Souza, Donald Trump é um emissário da Rússia. Essa frase constata. A lógica dele é: o Zelensky fica falando aí da Crimeia, que é o cara Crimeia, que não pode ceder a Crimeia, que é Crimeia pra cá, Crimeia pra lá. Por que a Rússia tá lá, tomou sem dar nenhum tiro, e o Zelensky nunca falou nada? E isso, Daniel, demonstra de forma cabal, né, que a Rússia pode ficar com a Crimeia. A lógica do Trump é, pô, vou fazer um grande acordo aqui. Agora, o que isso tudo envolve, naturalmente, Daniel, é que o Putin está querendo dar um passo de legitimação e não vai recuar de Donetsk, de Luhansk, de Kherson, de Zaporizhia, né, que são as outras regiões, naturalmente para ficar com essas regiões. Então é muito interessante, né, Daniel, como é que as cartas vão sendo colocadas na mesa e claramente o Putin agora tem o seu aliado. Assim, os Estados Unidos, nesse momento, são de fato aliados dos Estados Unidos. O Trump quer uma vitória, de ter Aliados da garantido a Rússia, né? paz e tudo, da Rússia, perfeito. Ele quer uma vitória de ter participado de uma solução, mesmo que para isso tenha que entregar uma parte do território ucraniano para a Rússia e colocar a Europa numa situação muito complicada. Aliás, no meio disso tudo, Daniel Souza, foi olhar como é que Zelensky estava vestido no momento em que ele deu as declarações e tal, e ele estava com a sua indefectível camisa verde. Fica a indicação para Volodymyr Zelensky. Zelensky, quer dar uma diversificada no seu guarda-roupa aí? Insider Store. Entra lá no link. Alô, Zelensky, entra aí no link que está na descrição desse episódio e tem lá a Insider Store. Inclusive, lá na Insider Store, se o Zelensky entrar, ele vai poder encontrar, Daniel Souza, roupas que funcionam para qualquer momento. Você quer liderar um exército? Tem roupas lá que funcionam. É para trabalho, é para uma reunião mais legal, é para um happy hour, né? Depois de uma reunião de ministros e tudo. Tudo tem lá na Insider Store. Inclusive, a gente está falando sobre mês de aniversário da Insider Store, ou seja, a loja inteira está com 15% de desconto. E usando o link que está na descrição desse episódio, pode chegar a 30% de desconto. Isso vale para você que está nos ouvindo, que é presidente da Ucrânia, e para você que também está ouvindo a gente, mas não é presidente da Ucrânia e nem de nenhum outro país. Acessa lá, o link está na descrição deste episódio. Imperdível, gente. A Insider Store realmente tem produtos de altíssima qualidade. Tang e eu somos usuários fiéis dos produtos da Insider Store. Link no descritivo, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Não deixem de aproveitar. Tanguy, avançando para a próxima pauta, eu queria destacar que a pesquisa Ipsos Reuters acabou aferindo ali que o presidente Donald Trump tem perdido muita popularidade na área econômica. E 37% dos entrevistados na pesquisa de 6 dias, concluída na última segunda-feira, disseram aprovar a maneira como Trump está gerindo a economia, abaixo dos 42% que haviam sido encontrados
pouco depois da posse, nas horas seguintes à posse do último dia 20 de janeiro. É importante destacar que nunca durante o primeiro mandato o Trump teve uma aprovação tão baixa na área econômica, uma aprovação de apenas 37%. Durante o primeiro mandato, a aprovação sempre teve entre 40% e 50%, aliás, chegou até a estar um pouco acima dos 50% em pesquisas realizadas por essa mesma instituição. E tem mais, Tanguy. Em uma pesquisa que havia sido realizada logo após a posse do Trump, cerca de 55% dos entrevistados haviam dito que a inflação ou a economia em geral deveriam ser o principal foco de Trump em seus primeiros 100 dias de governo, que vão até 30 de abril. Ou seja, 55%, quando o Trump tomou posse, achavam que o maior problema era a inflação ou a economia de uma forma geral, e apenas 23% consideravam que o maior problema era a imigração. Enfim, a gente está falando de um governo Trump que é visto com cada vez mais desconfiança, e tem mais, 76% dos entrevistados disseram que temem a chegada de uma recessão num futuro não muito distante. Então, esse temor em relação à recessão nos Estados Unidos é cada vez mais palpável. O Trump está perdendo popularidade no que diz respeito à área econômica. As tarifas estão sendo mantidas no patamar elevado, apesar dos efeitos econômicos extremamente deletérios. Vamos ver onde isso vai chegar, mas está bem claro que a estratégia adotada pelo Trump na área econômica até o presente momento não está funcionando, a inflação não está cedendo, as perspectivas para a economia americana pioraram, e isso começa a trazer aí impactos para a popularidade dele. Daniel Souza, queria trazer uma outra pauta aqui muito séria, que é o que está acontecendo na Caxemira. Só para te lembrar, Caxemira é aquela região ultramontanhosa, com montanhas altíssimas, né, que fica ali entre a Índia, o Paquistão e a China. É uma região que, inclusive, tem um domínio territorial dos três, né? Os três têm alguma parte ali na Caxemira, mas com uma disputa muito acirrada, muito intensa, muito séria, principalmente entre Índia e Paquistão. Na última terça-feira, então a gente está gravando aqui na noite de quarta, né? Então no dia de ontem, 26 pessoas morreram em um ataque perpetrado por homens armados contra turistas. Morreram 25 indianos e um nepalês, e pelo menos 17 pessoas ficaram feridas. O ataque aconteceu numa cidadezinha chamada Pahalgam, que é um destino turístico bastante popular, que fica a cerca de 90 quilômetros de Srinagar, que é a maior cidade da Caxemira. Durante as primeiras horas, né, logo depois do atentado, nenhum grupo tinha reivindicado o ataque, mas hoje, nessa quarta-feira, o grupo Resistência da Caxemira reivindicou o ataque em uma postagem nas suas redes sociais. Não parece ser uma coincidência, Daniel, que o ataque tenha acontecido um dia depois do encontro entre o Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, e o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance. O J.D. Vance passou pela Índia, ela esteve lá com a sua esposa, né, a Usha Vance, que tem origem indiana, e os seus 3 filhos, né, ele passou 4 dias na Índia. Exatamente nesse contexto o ataque aconteceu. O governo indiano, Daniel, afirma que esses grupos armados, inclusive a resistência da Caxemira, são grupos apoiados e financiados pelo Paquistão, e que o Paquistão estaria por trás de ataques regulares na região, exatamente para minar a presença indiana e tentar garantir, portanto, que o Paquistão, né, ganhe mais espaço, gerar instabilidade, portanto, nessa região. Lembrando que a Índia é um país de maioria hindu, mas a Caxemira é uma região de maioria muçulmana, ou seja, o Paquistão reivindica e diz, olha, na hora da partilha aqui, claramente a Caxemira tinha que ter ficado para o Paquistão, mas acabou ficando para a Índia, o Paquistão invadiu, tomou uma parte, anos depois a China tomou uma parte também, mas você tem um movimento ali de resistência muito grande de paquistaneses contra
a Índia. O Paquistão nega qualquer apoio a ataques como esses. O que o Paquistão diz apenas é: eu apenas apoio a autodeterminação da população da Caxemira. Se a população da Caxemira quer ser independente ou se quiser se juntar ao Paquistão, eles têm o direito de fazê-lo. Só para a gente ter uma noção, Daniel, do tamanho da vulnerabilidade que a Índia tem nessa região, em 2024, 3 milhões e meio de turistas visitaram a Caxemira, a maior parte deles indianos. E aí hoje, a partir do momento em que a resistência da Caxemira anunciou que, olha, fui eu que fiz o atentado, a Índia foi fazer uma série de ações contra o Paquistão, uma vez que o argumento indiano é: esse grupo, assim como vários outros, são apoiados oficialmente, quer dizer, por debaixo dos panos, né, mas de forma direta, pelo governo paquistanês. Então, foi estabelecida, por exemplo, uma suspensão imediata de um acordo sobre o manejo conjunto de águas fluviais, que permitia que o rio Indus, né, que é um rio que passa pelos dois países, fosse administrado conjuntamente. Isso pode levar a problemas do lado paquistanês. Conselheiros militares paquistaneses em Nova Delhi, lembrando que ao longo dos últimos anos as relações elas nunca foram ótimas, né, mas elas existem, né, você tem ali uma certa troca de informações, né, uma certa cordialidade. Conselheiros militares paquistaneses em Nova Delhi foram considerados persona non grata e terão que sair do país. E foi estabelecido também foi definido o fechamento da principal passagem fronteiriça entre os dois países e a limitação severa da entrada de paquistaneses. Então, para paquistaneses agora entrarem na Índia, Daniel, vai ser um caso muito especial. Isso tudo, portanto, ainda pode escalar muito. A gente sabe que, Daniel, que essa fronteira aí é uma fronteira muito complicada, uma relação muito difícil. Quem quiser saber mais sobre isso, a gente tem um curso sobre Índia. Naturalmente, a gente fala muito sobre o Paquistão, sobre a relação com a China, lá no Peticursos, peticursos.com.br. Tem que ir avançando para a próxima pauta, eu queria destacar que o FMI soltou um alerta destacando que mais de um terço dos países deve registrar em um aumento da sua dívida em 2025 em comparação com 2024, sendo que estas economias representam cerca de 75% do PIB mundial. Destaques negativos para o crescimento de dívida em proporção do PIB para China, Estados Unidos, Austrália, França, Alemanha, Indonésia, Itália, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Reino Unido e Brasil. O Brasil aparece ali como sendo um país de preocupação no que diz respeito ao crescimento do endividamento em proporção do PIB. Aliás, ainda de acordo com o Fundo Monetário Internacional, num cenário mais pessimista, num cenário adverso mais grave, a dívida pública mundial poderia subir para cerca de 117% do PIB até 2027, marcando níveis nunca vistos desde a Segunda Guerra Mundial. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos muita prosperidade, tivemos os anos dourados, tivemos muito crescimento em muitos países ao mesmo tempo e, consequentemente, essa relação dívida-PIB acabou sendo diluída em função do crescimento do PIB. Não é o que a gente projeta para o futuro, quer dizer, o futuro não sinaliza aí um crescimento econômico tão robusto, o que pode trazer aí problemas para que diferentes governos, diferentes economias super importantes tenham dificuldade para gerenciar o crescimento do seu endividamento. Essa é uma variável macroeconômica super perigosa que tem sido pouco debatida. O crescimento do endividamento em proporção do PIB de muitos países ao mesmo tempo, de muitas economias ao mesmo tempo, em um cenário onde você não projeta um crescimento tão forte e em um cenário onde, eventualmente, algumas dessas dívidas podem sair do controle. E uma coisa que pode ajudar, Daniel Souza, a fazer essa economia crescer é o bom uso da inteligência artificial, o que nos leva à geleia da Shakira de hoje. Me conta, Daniel Souza, como que a inteligência artificial ajuda o mundo a melhorar? Ô Tanguy, Gabriel Solis, né, representante ali panamenho, parlamentar panamenho, resolveu propor uma nova lei. Não teve dúvida, pegou o seu papelzinho, subiu ao microfone da tribuna do parlamento panamenho e começou a ler o seu projeto de lei, a sua proposta
de melhoria da legislação panameña. Eis que, de repente, não mais que de repente, o Gabriel Solis diz o seguinte, abre aspas, se estás interessado, puedo dar-te mais ideias, fecha aspas. Quem usa o ChatGPT sabe que é exatamente isso que o ChatGPT faz quando você dá uma tarefa para ele. No final ele diz, você está interessado? Tenho mais ideias, né? O ChatGPT conversa com você, o ChatGPT mostra ali para você determinados caminhos. Interesse. Ele mostra interesse, ele faz uma sugestão. E que tal? Eu poderia estar respondendo também essa pergunta aqui. Que tal se eu preparar dados para você, etc? E que tal a gente conversar um pouco mais? Eu posso te dar novas ideias, boas ideias, o que mostra que a lei do senhor Gabriel Solis foi escrita pelo ChatGPT. Esse mundo está perdido. Aliás, a bem da verdade, no Brasil nós já tivemos também aí situações envolvendo o ChatGPT e criação de leis. Veja você, Tang, o ChatGPT ultrapassando barreiras, a inteligência artificial alcançando novas possibilidades, como, por exemplo, redigir novas leis para os senhores parlamentares. É isso, então, por isso, fica aqui o registro. Essa nota honrosa ao senhor Gabriel Solis, deputado parlamentar no Paraná. Tá aí, Daniel Souza. Então, tá aí o bom uso da inteligência artificial, né, Daniel Souza? Ajudando o país a ter boas leis, uma coisa bem estruturada e tal. Se você quiser saber o impacto que a inteligência artificial tem sobre a política, assiste lá, peticursos.com.br, torne-se aluno, tem um curso lá sobre tecnologia. Aliás, a gente tem falado muito sobre inteligência artificial, sobre inovação, além de vários outros assuntos que aparecem por lá. Acessa lá, peticursos.com.br, dá uma olhada no catálogo de cursos, tem certeza que vai te interessar muito. E, aliás, a gente está gravando daqui da África, né, Daniel? A gente já passou por Dakar, no Senegal, já passamos por Cotonou, no Benin, estamos agora em Luanda, em Angola. Amanhã vamos para a Zâmbia e a gente tem gravado todos os dias um videozinho falando sobre o que a gente tem visto. Não um roteiro de passeio, mas o que a gente tem observado do ponto de vista político, em termos de econômicos, em termos das pessoas, o que é muito interessante para entender um pouquinho, claro, pelo nosso olhar, do que é o continente africano, e isso está disponível lá para os alunos do Peticursos, peticursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, por isso sempre registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite para você que ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem ali a chave Pix para apoiar o Petit Jornal. O Pix é uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit, acaba sendo bastante confortável. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.